Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Nós estamos recebendo novamente a doutora Nathalie. Muito obrigada por ter permanecido aqui conosco, doutora Nathalie. E nós vamos falar hoje sobre dor no ombro. Então, ela vai explicar um pouquinho sobre o que é, quais as implicações e os tratamentos que existem atualmente, já que essa é uma condição que atinge boa parte das pessoas. Então, eu gostaria que você explicasse o que é a dor no ombro, como que a pessoa identifica isso. A dor no ombro é uma patologia também bastante comum, assim como cervicalgia também engloba diversas causas diferentes aí da dor no ombro, mas é uma causa bem comum da gente ver no dia a dia. Pode acometer desde criança até idosos, com causas diferentes, esportistas também com causas diferentes. Então, assim, as causas podem ser anatômicas, a própria pessoa pode ter uma condição ali anatômica que vai favorecer alguns tipos de lesões, então lesões nos tendões, lesões também da parte degenerativa também podem acontecer em pessoas mais idosas, não tão idosas, mas às vezes pela prática de esporte, pelo esforço repetitivo, exercícios repetitivos também podem acontecer e que podem causar, então, as tendinopatias, né, que são inflamações nos tendões, podem até causar lesões nos tendões, com lesões parciais, até lesões completas, que são mais graves, né? Inflamações das bursas também, que a gente fala de bursites. Então, temos várias questões várias causas, né? Que o ombro, na verdade, é uma articulação, ela é muito livre. É a nossa articulação do corpo que é mais livre. Que interessante ela consegue fazer muitas movimentações em todos os ângulos. Isso é ótimo, só que para isso, ela tem a articulação em si, ela não é tão robusta e ela necessita dos estabilizadores, tanto dinâmicos quanto estáticos, que são muitos, ligamentos, tendões, musculaturas, e a gente precisa que tudo isso esteja bem para a gente não sobrecarregar e não fazer lesões e inflamações nessa região. O que acontece bastante, né? E então, assim, eu queria tentar separar um pouquinho as dores no ombro que podem acontecer através do esporte, por exemplo, diferentes práticas esportivas, né? Sei lá, natação, tênis, beach tênis, ou outras modalidades que eu não estou pensando aqui, talvez vôlei, né? Que você usa muito as mãos acima do ombro para dar o toque, né? E das que não estão relacionadas ao exercício, que talvez seja algo degenerativo ou mesmo por sedentarismo, por falta de equilíbrio muscular, né? Isso. E aí, minha pergunta é, o exercício físico tem um papel importante na prevenção da dor no ombro? Com certeza, né? Como eu falei ali da parte dos estabilizadores, uma parte dos estabilizadores são os músculos. A gente tem diversos músculos, mas tem um grupo que é especialmente importante, que é o manguito rotador. São 4 músculos que participam desse manguito e muitas lesões ocorrem nessas musculaturas. Os 4 músculos do manguito são o músculo supraespinhal, infraespinhal, subescapular e o redondo menor. O mais normalmente acometido é o supraespinhal, que ele ajuda mais no movimento de abdução aqui do ombro, tá? Ele geralmente é um dos primeiros a serem lesionados, cursarem com uma tendinopatia, que é a inflamação do tendão, ou até com lesões parciais ali, né? E aí, isso muitas vezes acontece por um desequilíbrio de forças das musculaturas, né? Então, cada um desses músculos atua melhor num tipo de movimento. É claro que as 4 musculaturas trabalham juntas, mas, por exemplo, o supra, então, ele vai fazer mais o movimento de abdução do braço, o subescapular vai fazer uma rotação interna e os outros 2, o infra e o redondo, vão fazer mais a rotação externa, que são movimentos que a gente faz no dia a dia, né? E esses são os estabilizadores dinâmicos do ombro. Então, eles precisam estar bem estabilizados. Os tendões, inclusive, eles passam num espaço entre o osso do braço, aqui, o húmero, e os ossos aqui que vêm mais para a parte do ombro. Então, clavícula e tudo mais.
esse espaço é um espaço muito importante. Ele tem que estar um espaço razoável para que esses tendões passem livremente, sem nenhum tipo de lesão. Quando acontece algum tipo de... as cadeias não estão bem equilibradas, pode ser, por exemplo, tem um dos músculos, o supra, que vem por cima aqui. Ele está mais forte do que o infraespinhal subescapular, que vem por baixo. Esse desequilíbrio já pode dar uma mudança na biomecânica aqui do ombro. Nossa. Então, assim, são detalhes. São detalhes, né? Dentro de toda essa movimentação que a gente consegue fazer com o ombro, mas que depende de muitas coisas juntas ao mesmo tempo. Então, qualquer coisa uma musculatura que está mais fraca já vai desarranjar isso. E aí, por exemplo, esse espaço que eu falei entre esses dois ossos, se tiver diminuído, os tendões passam por ali. Aí, toda vez que a gente faz um movimento para cima do ombro, ele vai impactar. E isso pode dar o que a gente fala de síndrome do impacto, que muita gente tem, que é justamente toda vez que a gente faz esse movimento acima da altura do ombro, esses músculos que passam entre essas duas estruturas ósseas, elas sofrem. Eles vão sofrendo impacto direto mesmo, e vai inflamando isso, e vai dando lesões ali. Então, assim, por isso que é muito importante, eu falei tudo isso, para falar que o equilíbrio da musculatura, o fortalecimento correto de todas as musculaturas ali são muito importantes. A gente tem que manter todo esse ecossistema funcionando bem. Sim. E aí isso remete um pouco a coisas que a gente falou em outros episódios. A gente gravou há pouco tempo um episódio com a doutora Patrícia Pires, que é geriatra, falando de sarcopenia e da importância da musculação para prevenir, né, a perda de massa e função muscular. E, de novo, com o que você está falando, como é importante a gente fazer musculação e ter todas as cadeias musculares equilibradas para prevenir essa e outras dores, né? Isso. E eu enfrento todo dia, não sei se você vive isso com seus pacientes, muita gente tem grandes resistências. Eu não gosto de musculação, eu não faço, eu odeio academia. E minha conversa com elas, que até gostaria de reforçar aqui, assim, não se trata de gostar ou não gostar, é necessário. A gente não pode escolher fazer tudo aquilo que gosta, né? E passar 50, 60 anos sem dar o estímulo muscular correto, porque essa conta chega. Então, a gente vai envelhecendo mal, vai tendo muitos problemas de ordem metabólica, né? E osteomuscular, que eu posso usar esse termo, e chega nessa questão da dor no ombro, quer dizer, de uma musculatura desequilibrada por falta do estímulo correto. E também tem o outro pessoal que faz muito esporte, e aí já está num outro nível, né, que seria o excesso de um movimento repetitivo, que a modalidade existe, mas também sem o cuidado do equilíbrio muscular correto, né? E agora, assim, uma vez que a pessoa já apresenta dor no ombro, como tratá-la? Que recursos terapêuticos existem para tratar a dor no ombro hoje em dia? Aí existem diversos, além das medicações, né? Muitas vezes a gente precisa lançar mão, além dos analgésicos, às vezes alguns anti-inflamatórios também, porque justamente por conta dessa carga inflamatória que tem nos tendões, mas a gente também tem outras coisas, como às vezes são as musculaturas que estão tensas, a gente lança mão de agulhamento seco, por exemplo, podemos usar acupuntura também, infiltrações, diversas infiltrações, tem infiltrações de nervo, infiltrações da bursa, infiltrações musculares, ondas de choque, a terapia por ondas de choque também entra bastante nessa parte de reabilitação do ombro. Então, e principalmente a fisioterapia vai entrar em todos os processos junto dessa reabilitação total aí, porque realmente a fisioterapia vai ajudar tanto na analgesia, né, para tirar a dor, mas também melhorar a amplitude do movimento, que muitas vezes as pessoas podem vir a perder amplitudes do movimento por conta da dor, e o fortalecimento correto de toda essa musculatura. E uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é importante falar, e quando o caso é grave e já tem indicação cirúrgica, assim, as cirurgias são bem-sucedidas ou não? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Depende muito, né? Então, quando chega num nível, por exemplo, de uma lesão total do músculo supraespinhal, que é o mais comum de acontecer,
Quando a lesão é total, então o músculo foi inteiramente cortado ali, você acaba perdendo essa funcionalidade. E aí, para você conseguir recuperar o movimento, que é mais de abdução. Tudo bem que tem o deltoide, ajuda muito nesse mesmo movimento, só que em ângulos diferentes. Uma parte do movimento você vai ter perdido. E aí você precisaria ir para a cirurgia. Porém, a cirurgia, para ser bem sucedida, ela tem que ser bem indicada e o mais precocemente. O que acontece? Se você... essa lesão já é há muito tempo, o músculo, ele retrai. E aí, para você conseguir reconectar, é muito mais difícil. Então, assim, depende muito. Depende do ponto da lesão, quando que essa lesão foi feita, o porquê também dessa lesão, né? Se existem outros acometimentos juntos. Então, assim, depende da avaliação do ortopedista aí, que aí é o melhor médico para avaliar se está num bom momento para a cirurgia e para a gente saber se o pós-operatório vai ser bom ou não. Perfeito. Mas esse seria um caso mais extremo. E mais assim, extremo, né? A maioria, assim, a gente tenta muito ir no tratamento conservador mesmo, né? No conservador a gente consegue resolver. Isso. Né? E agora, com relação a problemas de ordem articular, assim, que a gente possa ter no ombro, porque essa dor no ombro ela pode acontecer por um desequilíbrio muscular, mas também por questões articulares, né? Isso independe do condicionamento muscular. Você pode ter alguma questão anatômica ali, por exemplo, se você quiser falar alguma coisa sobre isso. A parte degenerativa também é muito importante, né? Então, pode acontecer a parte degenerativa óssea, mas em relação à idade, então, por exemplo, aparecimento de osteofitose, que são aqueles bicos de papagaio que a gente fala, dependendo de onde ele aparece, aí ele pode afetar os tendões, né? Principalmente na parte do impacto também, que aí às vezes aonde eles crescem, justamente aonde os tendões passam, e aí toda vez que você faz o movimento, vai ter uma de papagaio, gente, que nome. Que é o que a maioria, sabe, popularmente, né? Como é conhecido, né? A gente fala de osteófitos, né? Que é um crescimento ósseo ali, fora do padrão da normalidade. Isso acontece ao longo da vida mesmo, né? Mas o ideal seria realmente ainda assim, o exercício físico é importante, porque os músculos vão ajudar a segurar toda a região ali também, né? Então, muitas vezes não que vá prevenir, né? Mas com certeza vai ajudar no processo de reabilitação total aí do paciente. Certo. E o papel do fisioterapeuta é fundamental aí, né? Fundamental, porque o ombro é uma das... a gente falou, né? Que é a articulação que tem maior mobilidade do nosso corpo. E a gente vai perdendo muito pouco. E a gente precisa, por exemplo, de movimentos do dia a dia que a gente faz. Pentear o cabelo já é um movimento que a gente usa para cima do ombro. Lavar o rosto, escovar os dentes. É um movimento que a gente precisa o dia todo. Todo dia, né? E pessoas que têm dor, tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Pegar alguma coisa, usa no armário da cozinha, né? Que são armários altos, assim, né? Estender roupa no varal. Né? Então, assim, a fisioterapia entra muito forte, primeiro para ganhar essa amplitude, ou não perder essa amplitude, porque isso pode ser uma evolução das lesões que ocorrem no ombro, que a pessoa evolui primeiro com uma dor e depois a dor até pode dar uma diminuída, mas evolui com um movimento muito restrito do ombro, né? E isso, depois, para recuperar, é muito difícil. Então, a fisioterapia tem que entrar desde o começo aí para trabalhar essa amplitude do movimento e o fortalecimento também. E é muito importante, né? O trabalho dessa área, né? Nessas dores. Olha, a gente está chegando já mais ou menos no final do episódio. Eu queria saber se você tem algum take-home message assim, para deixar para o público. O que fazer quando sentir os primeiros sintomas de dores nos acho ombros, que né? também, se for algo mais relacionado
a estresse físico, né? Muitos movimentos repetitivos, sempre procurar uma ajuda também para ver parte muscular, ver se está fazendo o movimento corretamente, né? Você até tinha, eu esqueci de falar, né? Você tinha falado da natação, que também existe até o ombro do nadador, que a gente fala, dos movimentos repetitivos. Então, assim, sempre tem que ter um acompanhamento de um profissional para verificar corretamente se você está fazendo o gesto da maneira correta e se você está fazendo o fortalecimento, que você precisa dessa musculatura de uma forma equilibrada, né? De novo, o fortalecimento é fundamental. De novo, E a ergonomia no esporte também, né? Então, assim, eu acho que essas duas coisas, para quase tudo, né? Parte músculo-esquelética é muito importante para a nossa saúde no geral, né? E não ir deixando para depois esse tratamento, porque quando tem, né, algumas lesões, pode ser que no começo só tenha uma dor pequena, mas aí a gente vai levando, aí a lesão vai aumentando, e aí pode chegar nesse nível aí de uma lesão total da musculatura, e o que muitas vezes acontece, a lesão total para de doer. Então, e aí a pessoa acha que não precisa se cuidar, mas aí e tá não consegue péssimo. fazer o movimento. Então, assim, não deixar isso para depois, procurar realmente alguém para avaliar. Pode ser um fisiatra, um ortopedista, o fisioterapeuta também muitas vezes tem uma ideia sobre isso, porque eles trabalham muito com a biomecânica, né? Então, eles também, de repente, eles podem ver e qualquer coisa eles também podem falar, não, é melhor. Sim, é melhor procurar o especialista, né? Isso. Okay. Então, a gente agradece muito a doutora Nathalie, fisiatra da Clínica Move, por mais um episódio conosco. Agradecemos a Clínica Move pelo apoio, né, incondicional aqui ao nosso projeto. E agradecemos aos ouvintes e espectadores nas diferentes plataformas. Muito obrigada e até o próximo episódio.